No dia 20 de setembro de 2025, Thaís Nader e Luciano Calazans subiram ao palco para representar o Brasil, uma versão russa do prestigiado festival Eurovisão. Essa é a história de uma pequena cidade na costa italiana, sua influência na música internacional, dos festivais que nela se inspiraram e de como uma guerra levou o Brasil a disputar um antigo festival da canção soviético reimaginado por Vladimir Putin. A história dos festivais da canção começa numa cidadezinha italiana chamada Sanremo, em 1951. Sanremo tinha na época não mais do que 40 mil habitantes, menos que o estádio do Corinthians em dia de jogo, mas sua importância cultural era gigante. A cidade era uma das expoentes da chamada Riviera Italiana, um dos muitos balneários turísticos que pipocaram na Europa a partir do século XIX. A história das cidadezinhas de verão na Europa daria um vídeo à parte, mas basta dizer que elas foram um marco para a indústria do turismo e para a própria identidade europeia, aparecendo com proeminência em contos como A Dama do Cachorrinho, de Anton Chekhov, e no romance O Jogador, de Fyodor Dostoiévski. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a economia em frangalhos, não havia muito europeu disposto a botar a mulher, os filhos, a sogra e a vitrola no Fiat Cinquecento ou no Volkswagen e rumar em direção às belas praias do Mediterrâneo. Para dar uma movimentada na cidade, o diretor do Cassino de Sanremo, Piero Puccetti, juntou-se ao condutor da RAI, a emissora estatal italiana, para criar, em 1951, o Festival da Canção de Sanremo. A fórmula de juntar música popular, rivalidade saudável e um cenário idílico e transformar tudo isso numa forma de entretenimento de massa mostrou-se tão promissora que logo foi copiada. Festivais como o de Sanremo pipocaram pela Europa, em cidades balneário como Sopot, na Polônia, mas também em capitais como Oslo e Lisboa, ou mesmo em grandes cidades industriais como Malmö, na Suécia. Essas competições eram transmitidas regionalmente pelas rádios e TVs. As músicas acabavam ultrapassando fronteiras, o som de um lugar captado em outro e depois em outro, criando um ciclo virtuoso. E se no lugar de guerras, nos uníssemos através da música? Foi nesse espírito que surgiu o Eurovisão. Criado pela União Europeia de Radiodifusão, uma espécie de sindicato radiofônico, o concurso foi idealizado como um grande festival de Sanremo, com as músicas vencedoras dos festivais de cada país concorrendo numa espécie de Liga dos Campeões da Música. Hoje, um dos eventos televisivos mais esperados da Europa, com audiência de cerca de 150 milhões de telespectadores ligados nas finais. Esses são números parecidos com o Super Bowl do mercado norte-americano, ou mesmo com as finais da Liga dos Campeões, a do futebol mesmo, na Europa. Com o passar do tempo, a festa se tornou uma queridinha da comunidade LGBT, graças à sua estética camp, conceito definido pela crítica norte-americana Susan Sontag, pelo exagero, a artificialidade, a teatralidade e a ironia. Pense na competição da RuPaul Drag Race ou, numa referência mais próxima, nos desfiles das escolas de samba. Uma festa alegre e democrática, pero non troppo. O Eurovisão era limitado aos membros da tal União Europeia de Radiodifusão, todos eles capitalistas alinhados aos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado da cortina de ferro, um festival trazia entretenimento
para os habitantes do bloco soviético. A história do Festival Intervisão começa em uma cidadezinha polonesa chamada Sopot. Telewizja Polska przedstawia Wybrzeża z ziemi gdańskiej z Sopotu. Em 1961, Sopot tinha cerca de 45 mil habitantes. O estádio do Corinthians em sua lotação máxima. Como Sanremo na Itália, Sopot era um destino turístico importante. Uma cidade balneário dentro do então bloco soviético. A cidade era um popular destino para os jovens da portuária de Gdansk. A vida noturna era agitada em cafés e clubes como o Spativ, da Associação Polonesa de Teatro e Cinema, e Non-Stop, um inferninho que tocava rock e outras músicas ocidentais. Uma atmosfera de liberdade relativa que permitia um comportamento mais liberal do que no restante do país. Nesse espírito, foi criado o Festival Internacional da Canção de Sopot, uma forma de mostrar ao mundo que o socialismo também tinha glamour, música e cultura. O festival contava com participantes de países do leste, como Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental, mas também do ocidente, como Suécia, Reino Unido, México e Suíça, que inclusive venceu o primeiro festival de Sopot. O sucesso de Sopot foi tão grande que em 1977 a União Soviética decidiu adotar oficialmente o festival, criando a sua própria versão do Eurovisão. Nascia o Intervisão. Embora a TV mostrasse um cenário de utopia, o bloco socialista vivia uma grave crise financeira, em especial a Polônia. Em 1980, o país declarou aos seus credores ocidentais que não poderia pagar seus débitos. Em 81, entrou num período de lei marcial que duraria até 1983. Foi o início de uma década tumultuada, um período que desencadeou na dissolução do bloco socialista e no fim da União Soviética em 1991. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at Inspirado pela queda do Muro de Berlim em 1989, o historiador norte-americano Francis Fukuyama publicou um artigo chamado O Fim da História. Se na visão dialética de Hegel, traduzida por Marx como um conflito de classes e ideologias antagônicas, o fim da União Soviética e a vitória das democracias liberais eram o fim desse conflito, o fim da história. E por muito tempo, durante os anos 90, Fukuyama pareceu estar certo. Aos poucos, os países do antigo bloco socialista foram se integrando a essa nova ordem mundial. Eu poderia falar da expansão da União Europeia
ou do crescimento da OTAN. Mas o importante é que, em 1994, Estônia, Hungria, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e a própria Rússia participaram pela primeira vez do Eurovisão. Desde então, 8 países da antiga esfera soviética venceram a competição, o que dá, mais ou menos, uma vez a cada 4 concursos, com a Ucrânia tendo vencido 3 edições em 2004, 2016 e 2022. A música parecia provar que nossas antigas barreiras imaginárias eram exatamente isso, imaginárias. Mas, se você acompanhou o noticiário dos últimos... Em fevereiro de 2022, a Rússia, que já ocupava uma grande região no leste da Ucrânia, invadiu o norte do país com o objetivo de tomar a capital Kiev. Os motivos dessa invasão são complexos e este é um vídeo sobre música. O importante é que, na guerra de narrativas que se seguiu à invasão, a Rússia foi expulsa do Festival Eurovisão e neste ano de 2025, o presidente russo Vladimir Putin decidiu tirar da gaveta o empoeirado Intervisão que não acontecia desde os anos 80 e transformá-lo numa espécie de festival da canção dos BRICS. E 23 países foram convidados a participar desse novo Intervisão, incluindo o Brasil, o B do BRICS, representado pelo baixista Luciano Calazans e por sua esposa, Thaís Nader. Calazans e Nader fazem, há pelo menos 10 anos, o projeto Baixo e Fêmea, em que traduzem sua intimidade para uma plateia tímida que ao longo do show vai entrando na vida dos enamorados. Seja lá o que isso signifique. Todo dia Maria se veste de alegria, canta pra animar, dança pra desestressar. Põe comida na mesa, se veste na certeza que vai prosperar, pois vai trabalhar à toa. Nana, à toa, nana. Baixista e baiano, Calazans tocou com Gilberto Gil no CD Eu Tu Eles, que foi trilha sonora do filme homônimo de Andrusha Weddington. Mas, como sonhos acontecer com os baixistas, ele não é exatamente um cara famoso. Nader também não é assim super conhecida. Em seu Spotify, Pipoca com Amor foi tocada 11 mil vezes e é, de longe, sua canção mais famosa. O Intervisão poderia ser o grande momento da carreira de ambos, mas a apresentação foi solenemente ignorada no Brasil. E apesar da nossa vasta expertise na música popular, a canção apresentada por Calazans e Nader não animou os jurados. Com esse sambinha pra russo ver, o Brasil ficou em último lugar no Intervisão 2025. Tendo assistido aos highlights, posso dizer que o Intervisão foi uma mistura meio bizarra. Se por um lado o concurso tinha uma pecha de evento oficial, Владимирович Путин. Уважаемые участники и члены жюри, дорогие por outro, a competição manteve o lado quiche, o lado camp, com apresentações cheias daquele glamour meio plastificado. De Sanremo a Novo Ivanovskoye, os festivais viveram uma grande trajetória, da esperança da reconstrução do pós-guerra, a símbolo LGBT, passando pela Guerra Fria na Polônia e pela esperança de um mundo unido pela canção. No fim, o
o Festival Intervisão foi menos sobre canções e mais sobre fantasmas. Fantasmas de um passado vestido de futuro. De uma Guerra Fria que reapareceu entre luzes de LED e discursos de unidade. Unidade que parece hoje impossível, num mundo que nunca pareceu tão dividido.